Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo do intestino delgado. Agora nós vamos abordar as partes móveis chamadas jejum e íleo. Então, lembremos que o intestino delgado ele é dividido em duodeno, que é a parte inicial, é a parte situada na região do retroperitônio. Nós observamos aqui uma parte do duodeno. E temos as partes móveis, que são jejum e íleo, e que são sustentadas justamente pelo mesentério, que é essa prega de peritônio larga que dá justamente essa mobilidade ao jejum e ao íleo. Então, o jejum e o íleo, eles são estudados juntos porque eles são, de uma certa forma, contínuos e eles vão se estender desde a flexura do duodeno jejunal, no final aqui da parte ascendente do duodeno, e vão seguir de forma oblíqua nessa parede abdominal posterior, em decorrência do trajeto do próprio mesentério, em direção ao quadrante inferior direito, onde ele termina justamente na chamada junção iliocecal. Aqui nessa região, o íleo finaliza e aí a gente vai ter o início do intestino grosso. Então, o que está situado aqui inferiormente a essa junção iliocecal vai ser o ceco, daí chamar-se de ceco, e acima desse nível a gente vai ter aqui o colo ascendente. Então, é lembrar que o jejum ele corresponde aos 2/5 iniciais dessa parte móvel e o íleo aos 3/5 distais. O jejum, de uma certa forma, ele está mais situado nessa região do quadrante superior esquerdo, enquanto que o íleo ele está mais situado nessa região do quadrante inferior direito, ocupando também uma parte aqui do inferior esquerdo. Então, isso tudo em decorrência justamente da fixação do mesentério que cruza obliquamente essa parede abdominal posterior nesse sentido, do quadrante superior esquerdo para o quadrante inferior direito. Existem algumas diferenças entre o jejum e o íleo, tá? Então, isso aqui é mais detectável no vivo, no cadáver. Quando a gente disseca, a gente pode observar também essas diferenças, principalmente nas alças dos vasos, mas algumas partes são mais detectáveis no vivo. Então, sobretudo essa questão da coloração. O jejum ele tem uma coloração mais avermelhada, enquanto que o íleo ele tende a ser um pouco mais rosa claro. O calibre, à medida que o intestino ele vai progredindo, essa parte do intestino delgado, ele vai reduzindo um pouco seu calibre. Então, o jejum ele tem cerca de 2 a 4 centímetros, enquanto que o íleo ele vai até no máximo, no geral, em torno de 3 centímetros. A parede do jejum ele é mais espessa, enquanto a do íleo ela é mais fina e mais leve. E com relação à vascularização que a gente observa entre os folhetos do mesentério, nós vamos observar que o jejum ele tem uma vascularização de um modo geral maior, com vasos mais longos, e as alças elas têm essa característica de serem mais longas, né, e grandes, enquanto que no íleo a vascularização é menor e essas alças elas são mais curtas, né, os vasos retos também são mais curtos. Tá? Então, a presença de gordura ela é mais intensa nas porções distais, né, do intestino, então existe mais gordura no mesentério relacionado ao íleo do que no jejum. E os linfonodos, na verdade, eles são mais aumentados em quantidade na região do íleo, daquelas alças do mesentério, nos folhetos do mesentério, né, na região do íleo. Que nós observamos justamente, olha, as alças de jejum nessa parte situada mais à esquerda e aqui na região da direita, mais inferior, corresponde ao íleo. Então, vocês vejam aqui que esses vasos, eles são longos, né? As arcadas, elas são mais longas, maiores, enquanto que nessa região distal, né, na região do íleo terminal, essas alças, elas são um pouco mais curtas. Com relação à irrigação do jejum no íleo, então, eles são irrigados, né, essas duas partes, por ramos principalmente da artéria mesentérica superior, então são as chamadas artérias jejunais e artérias ileais. Então, aqui nós temos a artéria mesentérica superior, ela vai aparecer justamente, ela emerge na região do colo do pâncreas, né? Então, aqui a gente tem que o aumento maior foi rebatido, o colo transverso, o mesocolo transverso está aqui. Então, tudo foi rebatido para mostrar esse compartimento infracólico. E eu sempre friso a questão de, se você quer estudar os vasos, os ramos da artéria mesentérica superior, você vai estudar nesse compartimento infracólico direito. Quando você quer estudar os ramos da artéria mesentérica inferior, aí você vai estudar
no compartimento infracólico esquerdo. E quando a gente quer estudar os ramos do tronco celíaco, a gente vai estudar no compartimento supracólico. Então, aqui a gente está justamente nesse compartimento infracólico direito e eu consigo observar aqui a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior. Então, a artéria ela vai emitir esses ramos que são chamados de artérias jejunais e nessa parte final elas são chamadas de artérias ileais. Existe ainda um outro ramo. Esse ramo aqui, que é o ramo artéria ileocólica, essa artéria ileocólica, ela tem esse trajeto voltado em direção à região do seco. Então, ela vai emitir aqui um ramo ileal e um ramo cólico. Esse aqui seria o ramo cólico, que vai justamente fazer anastomose com a parte aqui descendente desse ramo, dessa artéria, que é a artéria cólica direita, tá? Enquanto que o ramo ileal, ele vai aqui nutrir essa parte distal do íleo. Então, aqui nessa imagem, nós observamos já alguns ramos da artéria mesentérica superior. As jejunais, as ileais, a ileocólica, a cólica direita e a cólica média. Então, o único ramo que está faltando aqui, que estaria nessa outra parte, seria a pancreático duodenal inferior. Então, lembrar que a artéria mesentérica superior, ela tem esses 6 ramos. Artérias jejunais, artérias ileais, artéria ileocólica, artéria cólica direita, artéria cólica média e a pancreático duodenal inferior. A drenagem do jejum no ilho é feita pelas veias de mesmo nome das artérias, então as veias jejunais e ileais, ambas tributárias da veia mesentérica superior. Então elas vão se distribuir também aqui nessa região, né, do mesentério e elas vão drenar, elas desembocam para formar aqui a veia mesentérica superior. A drenagem linfática do jejum no ilho, então essa parte do mesentério, ela tem os linfonodos agrupados, né, em alguns grupos de linfonodos que estão situados próximos aqui à margem intestinal, que são chamados de linfonodos justa-intestinais. Existem outros linfonodos que estão situados aqui dentro, dispersos entre esses arcos arteriais, né, então dentro dos folhetos do mesentério, então são os mesentéricos. E já aqui nessa parte mais alta, relacionando já aqui com a artéria mesentérica superior, então eles são chamados de linfonodos centrais superiores. Então, repetindo, os justa-intestinais, situados na margem aqui do intestino, os mesentéricos, na parte entre os folhetos do mesentério, e aqueles mais próximos à artéria mesentérica superior, são os centrais superiores. Então, lembrar que além desses linfonodos, a gente ainda tem os linfonodos aqui relacionados também com a artéria ileocólica, né, com os vasos ileocólicos, nessa região do ilho terminal e início aqui do colo, dentro do seco e colo. A inervação do jejum no ilho, ela é proveniente do caso do plexo mesentérico superior. Vocês vejam que essa parte do intestino delgado, ela vai ser praticamente relacionada com a artéria mesentérica superior, diferente do duodeno, que também tem vascularização proveniente aqui do tronco celíaco, né? Aqui a gente observa o tronco celíaco com o plexo celíaco. E aqui a artéria mesentérica superior com o plexo mesentérico superior. Então, jejum no ilho, eles recebem a inervação a partir desse plexo mesentérico superior, que vai ter contribuição simpática dos nervos esplânicos torácicos, maior e menor, nós estudamos lá no mediastino, e a contribuição parasimpática proveniente do tronco vagal posterior. Bom, com isso nós finalizamos o intestino delgado, o estudo do intestino delgado, essa parte teórica. Vocês agora vão aprofundar o conteúdo do livro e partir para os vídeos também de intestino grosso.